Bem, meus irmãos e irmãs, estamos reunidos novamente no canal do YouTube, A Hora do Macabeu. Sejam todos bem-vindos. E aqui todo mundo sabe, é o canal católico que mais fala a respeito do Apocalipse e também das aparições marianas, as verdadeiras, as falsas, as reconhecidas e não reconhecidas pela Santa Igreja. Aqui a gente derruba todas as teorias, né? Toda a teoria da conspiração, principalmente as teorias contra a Santa Igreja. Eu vou fazer esse vídeo rápido porque eu não estou com muito tempo hoje. Talvez amanhã eu convide o Robson para fazer uma live lá no Escatologia Preterista. Mas hoje eu quero falar sobre o que dá credibilidade para uma aparição e suas revelações. Como testificar isso? Né? O que testifica uma aparição? Seria as pessoas, a multidão de pessoas indo até o local, acreditando, rezando, os supostos milagres ordinários, porque o extraordinário não existe, tá? Nessas aparições de hoje em dia. Não tem o sol dançando, o manto de Guadalupe, água saindo de uma pedra que não tinha a mínima possibilidade de ter água ali naquele local. Então não tem esses milagres mais. Nenhuma aparição de hoje em dia possui esse sinal testificando a aparição. E é importante esses milagres, tá? Mas os supostos milagres de curas e graças, isso testifica também, dá credibilidade para a aparição e as revelações? Claro que não. A multidão de pessoas também não, tá? Infelizmente, não. E as profecias, né, que se cumpriram também, supostamente se cumpriram, também testifica, dá credibilidade para uma aparição e revelação? Claro que não, tá, minha gente? Isso é tudo subjetivo. Os milagres, curas e graças vai muito mais da fé da pessoa que precisa do milagre e da graça do que da situação e do local. É claro que se você não tiver fé, dificilmente você vai alcançar uma graça e um milagre. Precisa muito mais da sua fé do que da situação e do local, tá? E se for levar em conta isso, tem supostos milagres nas igrejas protestantes e até em outros locais, em outras religiões também. Vamos também dar credibilidade a tudo isso como se fosse algo, né, que realmente vem de Deus? Tá? Aí é uma discussão, eu não quero aqui analisar se dentro do protestantismo um milagre vem de Deus ou não. Eu sei que acontece e tem testemunhos, né, de vários milagres ali dentro também. Tá? Então isso não vai dar credibilidade nenhuma para uma aparição e para uma revelação, tá? Ou as revelações. Multidão, né? Uma multidão de pessoas que acreditam e várias aparições como Medjugorje, Garabandal é incondicional, tá, gente? Por mais que você mostre, tem erros teológicos ali. É incondicional. Essas pessoas acreditam e irão acreditar de uma maneira incondicional. As pessoas deixam de ser católica para ser adeptos, né? A aparição. Aí se torna católico de Medjugorje, católico de Garabandal, enfim, e deixa de ser católico apostólico romano. Então uma questão incondicional para essas pessoas. Eu tenho testemunhos comigo aqui que eu já mostrei, olha, tem coisas erradas, erros teológicos, né, contrariando o próprio magistério da igreja, que a pessoa, tem uma pessoa que já virou para mim e falou assim, ó, se tal aparição não for verdadeira, eu prefiro entregar minha alma para o encardido. Eu já escutei isso, tá? Então, assim, multidão, poxa, vai lá na Igreja Universal do Reino de Deus. Tem uma multidão de pessoas ali. Vamos dar credibilidade também à Universal do Reino de Deus? Vamos dar credibilidade a outras religiões como o islamismo? Isso não tem a mínima possibilidade, né, gente? A questão de profecias e revelações que se cumpriram ou supostamente se cumpriram. Como se cumpriu isso? O que foi revelado? Tá? E também, mesmo que algumas revelações realmente, né, tivesse algo direcionado, com data, é muito importante ter uma previsão de tempo,
tá? Ser algo objetivo e não subjetivo. É muito importante isso na revelação, tá? Eu não posso chegar aqui simplesmente dizer assim, olha, Curitiba, pessoas que moram em Curitiba irão sofrer a dor do castigo de Deus, porque o tempo está chegando. Peço que as pessoas se convertam para o meu Filho Jesus Cristo. Espera, aí eu jogo isso como uma revelação e espero acontecer alguma coisa, qualquer coisa que aconteça em Curitiba e falo, olha aí, ó, se cumpriu o que eu falei. Isso é uma revelação? Isso testifica a aparição? Claro que não, isso é algo subjetivo. Isso é uma revelação subjetiva, tá? E que você pode encaixar em qualquer situação, em qualquer momento na história da humanidade. Então, assim, eu vou fazer aqui uma revelação agora sobre a cidade de Porto, em Portugal, né? A cidade que está em Portugal e que se chama Porto passará por uma tragédia, e a cruz do meu filho será pesada sobre os seus habitantes. Se convertam enquanto ainda há tempo. Gente, isso é uma coisa, isso eu posso colocar, encaixar essa revelação em qualquer acontecimento, até uma batida de carro. De repente um ônibus colide com um caminhão, várias pessoas se machucam, eu falo aí, ó, tá vendo? Se cumpriu. Então isso aqui é algo subjetivo, tá? Isso não testifica uma aparição. E como eu falei, para as pessoas que seguem de um modo, né, eu tenho que colocar as palavras certas aqui, tá? Mas de um modo incondicional, não adianta explicar isso para a pessoa porque ela segue a aparição. Não adianta colocar isso aqui para ela. Como eu falei, já tive vários exemplos, tá? E se você for colocar supostas revelações que supostamente se cumpriram como algo que testifica uma aparição, um vidente ou algo parecido, a mãe de Ná já teve várias revelações que se cumpriram e outros místicos aí, videntes de outras religiões também. E se você colocar no papel, também são revelações totalmente subjetivas, que não tem direcionamento, não tem previsão, tá? E não tem o objetivo, né? O objeto, não tem ali. Aí você vai dar credibilidade também a qualquer místico que apareça de outra religião, porque acabou se cumprindo algo que ele revelou. Então, tudo isso daqui, tudo que é usado hoje, principalmente as pessoas que seguem essas aparições de hoje em dia, de modo incondicional, tudo que é usado hoje para tentar justificar as revelações, tudo que é usado hoje, não dá credibilidade nem para a aparição e nem para a revelação, tá? O que é uma revelação, uma profecia que realmente é objetiva, que tem previsão? O que é isso daí? Eu vou dar um exemplo para vocês. Mateus 24. Isso aqui é o exemplo de uma profecia, de uma revelação que é direcionada para um povo, tem um local determinado, um acontecimento, tá? É objetivo, tem um acontecimento e tem um tempo, é previsível, tá? O que Jesus Cristo fala aqui, né? Ali olhando para o templo, e Jesus Cristo diz ali, né? Vedes todos estes edifícios, olhando para o templo de Jerusalém, o que ele fala? Em verdade vos declaro, não ficará pedra sobre pedra, tudo será destruído. Se terminasse aqui a revelação de Jesus Cristo em Mateus 24, seria uma revelação como qualquer outra revelação que a gente vê hoje em dia. Por quê? É simplesmente algo que ele está direcionando, né,
É uma revelação direcionando para algo, o Templo de Jerusalém, mas não tem objetivo, não tem objeto, não tem uma previsão. Só que Jesus Cristo continua, né? Ele vai falando sobre várias coisas, principalmente dizendo sobre perseguição que iria acontecer. E ele vai falar sobre o quê? Quando virdes estabelecida no lugar santo a abominação da desolação que foi predita pelo profeta Daniel. Tá? Lugar santo aqui, como eu já falei, tá? Lugar santo é dentro do templo de Jerusalém, dentro do santuário, né? Que fica no templo. Aí diz, os habitantes da Judéia fujam para a montanha, para as montanhas. Olha, está direcionando agora uma localidade em específico e um povo em específico, né? Então ele já tá colocando um acontecimento, né? Tá direcionando uma localidade e tem o quê? Uma previsão para isso acontecer, que ele termina falando exatamente sobre o quê? Ele vai terminar falando, e em verdade vos declaro que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça. Então ele está dando já uma previsão que dentro daquela geração, tudo que ele revelou ali, não vou ler todo o contexto, todo mundo conhece esse capítulo, iria acontecer naquela geração. O que é uma geração na Bíblia Sagrada, principalmente no contexto, né, histórico e dentro da cultura hebraica? É um período de 40 anos. Né? Lá em Hebreus fala que o povo peregrinou uma geração, né? Uma geração peregrinou no deserto. E todo mundo sabe, né, nos livros de Moisés, que esse tempo durou 40 anos. Por que 40 anos é uma geração? Geração, esse termo geração vem de gerar filhos. É o tempo praticamente exato em que uma mulher pode gerar filhos. É um período de 40 anos que ela pode gerar desde que ela começa, né, a ovular até a menopausa. É praticamente um período de 40 anos. Esse é um período de uma geração, principalmente no contexto bíblico. E o que diz Eusébio de Cesareia, por exemplo, sobre esse acontecimento em específico, essa revelação? Eusébio de Cesareia, São João Crisóstomo, São Clemente de Alexandria, né? Mas eu vou colocar Eusébio de Cesareia porque Eusébio de Cesareia, em história eclesiástica, ele pega todos os outros padres, santos, né, e bispos da época e coloca em história eclesiástica, tá? Mas você pode pegar também o testemunho de Clemente de Alexandria, por exemplo, né, sobre essa situação. Todos eles, né, num consenso unânime, declaram que tudo isso aqui aconteceu no segundo ano do reinado de Vespasiano. Tá? Quando foi o segundo ano do reinado de Vespasiano? Por volta de 72 depois de Cristo. Ou seja, se essa narração de Cristo acontece entre, né, o ano 30 a 33, claramente que dá lá uma geração, praticamente um período de 40 anos para a destruição do Templo de Jerusalém durante a guerra, né, entre os romanos e os judeus, e tudo aconteceu perfeitamente como Jesus Cristo revelou e profetizou. Isso aqui é uma revelação que testifica e dá credibilidade, por exemplo, aos evangelhos. Tudo isso aqui aconteceu perfeitamente. Teve um objetivo, né, um objetivo claro, que é a destruição do templo, o sítio da cidade de Jerusalém, né? Teve os acontecimentos, perseguição apostólica, né, a carnificina que aconteceu dentro de Jerusalém contra os apóstolos. Teve até os terremotos, é narrado nos livros de Joséfo. Teve os fenômenos no céu. Joséfo mesmo narra uma estrela que um ano antes da destruição do templo ficou brilhando no céu de Jerusalém em forma de cruz. O próprio Joséfo, que era judeu, não era cristão, ele narra isso daí, né? E Jesus Cristo dá uma previsão também. Não é algo jogado assim, ó. E nenhuma profecia na Bíblia Sagrada é jogada, tá? Olha, um dia vai acontecer. Não, tem uma previsão, tá? E ele diz que vai acontecer naquela geração ainda. Então tem que acontecer naquela geração.
Claro que tem vidente e pregadores aí dizendo que não, isso não aconteceu naquela geração, né? Fica arrumando um subterfúgio aí para tentar justificar uma heresia, né? Uma heresia dizer que isso não aconteceu naquela geração se Jesus Cristo prometeu isso, tá? Mas como eu falei, santos doutores como São João Crisóstomo, santos como São Clemente de Alexandria, bispo como Eusébio de Cesareia, o maior historiador da Igreja Católica, é que essas pessoas não leem, né? Principalmente, vou ser bem sincero, eu duvido que um vidente tenha lido história eclesiástica, eu duvido muito. Eu duvido que tenha lido as homilias de São João Crisóstomo, tá? Estromata de São Clemente de Alexandria, eu duvido que tenha lido as cartas de São Clemente Romano aos Coríntios, eu duvido que tenha lido alguma coisa nesse sentido, tá? Se tivesse lido, não falaria essas coisas que eles falam. Aqui é uma, como eu falei, aqui é uma revelação, uma profecia direcionada, tá? Com previsão, né? E também com objetivo. Um objetivo claro, não é subjetivo, tá? Agora, quando você vem e faz uma revelação no qual você não tem previsão, você não tem nenhum tipo de previsão de tempo, você não tem nenhum objetivo, um objeto claro ali, né? É tudo subjetivo, e você não tem uma situação clara, gente, não dá para testificar nada, não dá para dar credibilidade. Como eu falei, eu fechar meu olho e falar aqui, olha, os habitantes que habitam a cidade de Mendonça, na Argentina, tomem cuidado, pois a mão de Deus pesará contra vocês. Rezem bastante. E fica claro, tá? Quem reza o terço poderá se salvar. Gente, eu só tô falando que uma cidade na Argentina um dia vai passar por uma catástrofe, um sofrimento. Estou nem direcionando o que é, se é um terremoto, um furacão, uma tempestade. Cara, eu não estou nem colocando um objeto ali, um objetivo, como Jesus Cristo colocou em Mateus 24. Em Mateus 24, Jesus Cristo deixa bem claro: estou falando que este templo que vocês estão vendo e todos esses edifícios, né, ao redor do santuário, todos serão destruídos. Ele deixou algo claro ali. E aconteceu perfeitamente, dentro da previsão. Agora, a pessoa me faz uma revelação sobre uma cidade em 2009 e fica esperando acontecer alguma coisa nessa cidade sem objetivo nenhum. Tá? Não tem objetivo. É só a mão de Deus pesará contra os habitantes, sei lá, de Lima, no Peru. E fica esperando acontecer alguma coisa para dizer, tá vendo? Se cumpriu. Nossa Senhora me falou não sei quando aí. Cara, não dá, né? Não dá, me desculpa, gente. Me desculpa. Então, esses argumentos que os seguidores dessas aparições trazem a mim, tá? Esses argumentos não dão credibilidade nenhuma, nenhuma. Por outro lado, tem coisas ali que contrariam o santo magistério da igreja e eu já coloquei aqui em vários vídeos, tá? Além de ser revelações subjetivas, e aí você dá tiro para tudo quanto é lado, como eu falei, né? Tem aparição que é toda semana tem uma revelação. Tem mais de 500 revelações. Poxa, quantos países tem no mundo? Né? 200, vamos supor, 200 países no mundo. Você tem 500 revelações. 5 mil revelações, vamos supor, 5 mil revelações. É claro que você conseguiu direcionar para tudo quanto é lado. Revelação para todos os lugares do mundo. É claro, uma hora vai acontecer algum desastre em algum lugar. Né? É só ficar esperando acontecer, buscar lá e falar, peraí, o nome dessa cidade está aqui. Pronto. Há 20 anos atrás, né? Há 20 anos atrás é redundância, tá, gente? Não dá. Há 20 anos. Ó, foi profetizado isso daqui, ó. Né? Teve um furacão na cidade hoje, olha, 20 anos. Nossa Senhora me revelou que a mão iria pesar, que a cruz de Cristo, né, iria recair sobre os habitantes daquela cidade. Não dá, né, gente? Isso aí não dá credibilidade nenhuma. Como eu falei, toda revelação tem que ter um objetivo, tem que ter uma previsão. Tá? Ficar jogando aí, uma hora vai acontecer.
Não adianta. E não adianta vir citar a Bíblia, que tem coisas na Bíblia que não aconteceu. Aconteceu. Ah, porque Jesus prometeu a grande tribulação? Aconteceu. A Babilônia era Jerusalém. A Babilônia do Apocalipse. A cidade que mata santos e profetas. Jesus mesmo falou. A cidade crucificou o seu próprio Senhor. Apocalipse 11. Era Jerusalém. O São João estava revelando exatamente o que aconteceu em Jerusalém no ano 70. Ali com a destruição do templo. Aconteceu tudo perfeitamente como Jesus Cristo profetizou e como os apóstolos narraram. Tá? Essa é a realidade. Então, assim, ó, multidão de pessoas, supostos milagres ordinários, supostas revelações que supostamente se cumpriram, né? E aí você tem que interpretar a revelação para jogar aquela revelação dentro do acontecimento. Nada disso dá credibilidade, nada disso testifica, e a igreja nunca vai reconhecer uma aparição e revelação que tenha esse teor, né, dentro dela. Nunca. Não tem como a igreja reconhecer uma coisa assim. Tá? Estou falando de todas, tá? Não estou falando de algo específico, não. Estou falando de todas. Medjugorje, Garambandal, Anguera, Jacareí, qualquer outra aí, a da Irlanda, não sei o que lá de Bonilha, estou falando de todas. A igreja não vai reconhecer, não adianta, não tem objetivo. Como foi em Fátima? Como foi Fátima? Fátima foi algo direcionado, com objetivo, previsão, tem tudo em Fátima. Todas, fora o milagre extraordinário do sol dançando. Teve tudo em Fátima para o reconhecimento da igreja. E tudo aconteceu perfeitamente, né? Do jeito que Nossa Senhora revelou. Então, enfim, gente, é isso que eu falo, não adianta. É que as pessoas que seguem essas aparições, né, apocalípticas, que só traz, né, só deixa a pessoa com mal-estar, não traz nada de bom para a pessoa, para falar a verdade, não traz nada de bom para a pessoa. Né? As pessoas que eu conheço aqui, né, todas desesperadas, tá? Não adianta, sim, essas aparições. Eu sei que é um modo incondicional, essas pessoas seguem no modo incondicional. A gente tenta mostrar aqui, né, algo claro, tá? Trazer clareza para a situação. Ó, não tá exatamente como deveria estar. Não é exatamente como deveria ser. Tá? Ah, mas você não... Não, eu não acredito que é Nossa Senhora. O que é, eu não sei. Tá? Já falei isso em todos os meus vídeos. Eu não acredito, né? Não é nem a questão de não acreditar. Eu tenho certeza que não é a Mãe de Deus. Agora, o que é? Aí eu não sei, gente. Aí é a igreja que tem que definir o que é ou não é. Eu posso aqui garantir, não é a Mãe de Deus, tá? A Mãe de Deus não iria, por exemplo, contrariar as Escrituras. Já coloquei em vários vídeos. O catecismo não permite isso. A Escritura vem e diz uma coisa, a Mãe de Deus vem e diz outra. Não é Mãe de Deus. Entenda, não é a Mãe de Deus, tá? Outra coisa, e isso sim é algo a ser observado. O vidente, por exemplo, né? As aparições que são reconhecidas pela igreja, você não vê, por exemplo, a irmã Lúcia dando catequese em cima da revelação. Ela interpretando a revelação. Você não viu isso com Santa Bernadette. Tudo que foi revelado nessas aparições tudo foi entregue à igreja para que a igreja pudesse interpretar e dar o seu aval. Nada. Você não viu a irmã Lúcia dando catequese em cima de revelação. Toda semana Nossa Senhora aparece e você vai dar catequese em cima da revelação. Você interpreta e você valida ainda, né? Você recebe a tal da revelação e você que valida aquilo, não, tá certinho. Não, isso tem que passar pelo o crivo da igreja. Ah, mas a igreja, o Papa Francisco, não interessa o Papa Francisco, tem que passar pelo crivo da igreja. Se a igreja não bateu o martelo, se a igreja se a igreja não se pronunciou até agora, não vai se pronunciar. Por exemplo, a questão do Dom Zanoni, que a gente fala aqui, eu já mandei vários e-mails para o Dom Zanoni.
todos de maneira respeitosa. Mas é porque você está com inveja. Tudo é inveja, né, gente? Tudo é inveja. Tudo é inveja. Não, eu quero um esclarecimento. Eu preciso desse esclarecimento do bispo. As pessoas que seguem o meu canal, eles precisam do esclarecimento do bispo, mas ele não se pronuncia, ele não vai se pronunciar. Agora, o porquê eu não sei. Tá? Eu fiz a minha parte, fui lá, mandei um e-mail perguntando, questionando, falei, tem isso aqui que eu acho que não está certo, que eu não concordo, qual o seu parecer? Não se pronuncia. Tá? Então, infelizmente, essa é a situação, tá? Terminando aqui, gente, uma revelação para realmente testificar uma aparição, dar credibilidade àquilo, tem que ter, né, previsão, tem que ter objetivo. Tá? Se não tiver isso, como lá em Mateus 24, é direcionado para um local, para um povo, para uma determinada situação. Tem esse direcionamento, tá? Tem que ter o objetivo, mas qual que é o objetivo? É uma guerra, uma catástrofe natural, uma tempestade? O que é um vulcão que vai explodir? Tem que ter esse objetivo, tá? Tem que ter a previsão. Em quanto tempo vai acontecer isso? Né? É condicional ou incondicional? Tem que ter tudo isso, na profecia. Se eu sair aqui fazendo profecia e revelação toda semana aqui, dando tiro para tudo quanto é lado da parte do mundo, daqui 10 anos eu vou estar acertando tudo também. Eu vou estar acertando tudo. Infelizmente é isso daí, minha gente, tá? Aqui não é, já falei, aqui eu analiso revelação, a situação e a aparição, tá? Quanto às pessoas que estão recebendo essa revelação, aí quem tem que analisar é a igreja. Já até convidei para participar de live comigo, para a gente expor a situação. Não querem? Tudo bem, fica lá. Só que eu fico aqui na minha. Eu tenho o direito, como católico, de analisar e expor para os inscritos a verdade, tá? Sobre os fatos e a minha observação também. Eu tenho o direito, qualquer católico tem esse direito, tá? Eu nunca vi também, tá? A irmã Lúcia, imagina, a irmã Lúcia, na época que ela recebeu, né, as revelações e também viu Nossa Senhora, cara, ela foi raptada, né, foi interrogada, né, foi colocado sim, né, sobre suspensão, a revelação. Nunca vi ameaça de processo daqui, processo daqui, nunca vi isso daí, gente. Nunca vi Nossa Senhora ter que processar alguém para poder dar credibilidade, né, à aparição. Mas enfim, a gente não fala nada também demais, tá? Pessoal, nenhum canal até hoje que eu vi criticar as aparições de hoje em dia, Medjugorje, Garabandal, nenhum canal eu vi falar qualquer coisa que cause um dano moral, tá? Todos os canais que eu vejo, todos eles analisam a revelação, a situação e a aparição, tá? E também, sim, alguns analisam, eu não faço isso aqui, mas tem alguns canais também que eles analisam também o vidente, porque realmente está na doutrina. Está na doutrina da igreja, tem que se analisar também o vidente. Tá? Infelizmente, isso faz parte, né, para um reconhecimento. Então, por exemplo, eu acredito na aparição de Fátima. Por que eu acredito? Porque eu analisei as revelações, analisei a situação, a aparição, e também a vida dos videntes. Só o fato da irmã Lúcia nunca ter aparecido, sempre ficou por trás de toda a história, tem entregue tudo à igreja e permaneceu calada todo esse tempo, isso já me dá ali uma paz de espírito, entendeu? E deixa que a igreja assuma tudo, a igreja divulgue, publique, interprete.
deixa para a igreja realizar tudo isso, né? E ela continua vivendo a sua vida normal, né? Prestando seus bons serviços à igreja. Então, aí, por isso que eu, de um modo particular, eu acredito em Fátima. Eu também acredito em Lourdes também, pelo mesmo motivo, analisando a vida de Santa Bernadette, né? Analisando a vida dela, tudo. Agora, sim, tem algumas aparições que eu não preciso nem analisar tudo isso, eu só preciso analisar a revelação, tá, gente? Deixa eu só arrumar a minha câmera aqui, que ela embaçou um pouquinho porque caiu um pouco a luz aqui. Eu só preciso analisar a revelação. Como eu falei, a revelação não tem objetivo, né? É algo subjetivo. E você pode relativizar também, como eu falei, para qualquer momento, em qualquer situação, né? Só analisando, por isso que hoje, por exemplo, Medjugorje, eu só analiso a revelação. Eu não preciso nem analisar que um dos videntes, são 6 videntes, eu não preciso nem analisar a vida deles, não preciso nem analisar que um deles é dono de um hotel lá. Eu não preciso nem analisar isso daí. Não preciso nem analisar o fingimento de uma vidente quando ela, né, se dizia estar em, né, sei lá, como fala, em êxtase, acho que não estou enganado, e chega uma pessoa e coloca o dedo na frente do olho dela e ela esquiva para trás. Então ela estava vendo, observando tudo que estava acontecendo. Então ela não estava naquele momento místico, tá? Ela não estava naquele momento místico, tá? Ela estava mentindo, infelizmente. Naquele vídeo que eu vi, né, da vidente, que o rapaz coloca o dedo no olho dela e ela esquiva para trás, ali era mentira. Ali eu posso falar, aquela situação era mentira. Mas eu não preciso analisar isso, eu só preciso analisar a revelação. Só as revelações, promessas e em Medjugorje ainda tem uma questão que tem a ameaça, né? Se você não acreditar em Medjugorje, né, você vai sofrer os castigos, porque você não acreditou em Medjugorje. Tem ainda ameaça. Então eu só preciso analisar isso daí, tá, minha gente? Peço para que você que segue essas aparições de hoje em dia, você que segue, analisa, se dê esse direito de questionar. Analisa. Pega qualquer revelação e compara com Mateus 24. Veja se está de acordo. Veja se tudo está de acordo com Mateus 24, tá bom, gente? Isso aí que eu tinha para falar hoje, né? Hoje eu não vou conseguir fazer a live, mas se tudo é certo, amanhã eu e o Robson nós faremos outra live, tá? Paz e bem a todos, até a próxima, amém.